Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver 3 alterações sobre um texto de férias que você precisa saber. Você precisa conferir isso no teu sistema de folha de pagamento para ver se está tudo correto, ok? Eu sou o professor Antonino, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que não é inscrito ainda, aproveita e faz a sua inscrição, ativa o sininho, deixa o teu like, isso ajuda muito aqui no nosso canal, ok? Conto com a ajuda de vocês. Muito bem, então eu fiz uma pesquisa aqui sobre um texto de férias e eu trouxe aqui 3 situações que vão impactar, né, exatamente no cálculo dos impostos, dentro do E-Social, tá? A respeito do INSS, a respeito do imposto de renda. É um terço de férias. Na verdade, é um terço de férias, um terço do abono pecuniário de férias e um terço de férias dentro do E-Social, envolvendo INSS, envolvendo imposto de renda e envolvendo PIS também. Então acompanhe esse vídeo até o final e se liga nessas alterações. Vamos lá! Vamos então para mais um vídeo de atualização aqui no nosso canal. Vamos ver as 3 alterações sobre férias que vão impactar diretamente nos impostos, gente, né? No INSS, no imposto de renda. Vamos ver se um texto de férias é base para cálculo do PIS, né? Como é que ficou essa mudança recente agora no E-Social, tá? E vamos começar aqui pelo um terço de férias com a pergunta: incide INSS para o empregador? Aqui o INSS seria aqui a contribuição previdenciária patronal, aqueles 20% que a empresa paga, né, sobre a remuneração do trabalhador. A pergunta é, esse um terço, Antonino, a empresa, eu trouxe até aqui, né, vai ter que pagar esses 20% aqui, lá na guia do INSS, dentro da DCTF Web, né, olha, um terço de férias, está aqui as férias do trabalhador, salário R$1.500, um terço de férias R$500, total bruto das férias R$2.000. Então, esses R$500 aqui de um terço, a empresa paga os 20% lá na guia do INSS? Muito bem, gente. Vamos começar pelo STJ. O STJ, em 2014, ele modificou o entendimento, tá, de que a importância paga a título de um terço de férias possui natureza indenizatória, não constituindo o ganho habitual do empregado, razão pela qual não era possível a incidência de contribuição previdenciária a cargo da empresa, ou seja, a empresa não paga os 20%, né? Tá aqui, ó. Então, tá aqui as férias. Com esse entendimento, esse um terço de férias aqui a empresa não pagaria e somente sobre a remuneração das férias. Esse aqui a empresa pagaria os 20% da contribuição previdenciária patronal lá na guia do INSS. Ou seja, aqui, ó, o entendimento consolidado era pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço das férias. Está aqui o terço, a empresa não paga a contribuição previdenciária patronal sobre esse valor. Ok? Muito bem, isso aqui é o STJ. Agora, veremos agora o STF, né? O tema foi levado ao STF com repercussão geral, né? Isso foi analisado através do tema 985, sendo proferido um julgamento, foi até virtual isso, tá? Em 31 de agosto de 2020, onde registrou decidido que o um terço de férias, tá, é uma verba periódica oferida como complemento à remuneração. Se é remuneração, ou seja, não é indenizatória, então tem imposto, ok? Então o tema afirmou a seguinte tese: é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de um terço constitucional de férias. Ora, gente, então o STF ele decidiu pela incidência de contribuição previdenciária sobre um terço de férias. Quando foi isso, Antonino? 31 de agosto de 2020. Então, a partir daí, o entendimento é que a empresa paga sobre o total bruto das férias. Então, pega a remuneração das férias, um terço de férias, soma tudo, pega o total bruto e daqui a empresa paga a contribuição previdenciária patronal, que é os 20%, né, que vai aparecer lá na DCTF Web. Ok, gente? Então, o STJ começou em 2014, dizendo, olha, não incide, porém o STF ele bateu o martelo ali no dia 31 de agosto de 2020 e disse, acabou a confusão, sim, a empresa tem que pagar. Então, a maioria das empresas, gente, já pagavam isso, tá? Já pagavam, né? Então, pegava o total bruto, tal, calculava os 20% e lá
na DCTF-Web. Porém, teve algumas empresas, até mesmo antes de 2014, tá? Antes disso, entraram com ação, né, na justiça para não pagar esses 20% aí desse 1/3 de férias. Né? Entraram com ação e ganhavam, né, decisões para não recolher esse 1/3. Detalhe é que a partir de agosto, 31 de agosto de 2020, o STF decidiu. Outro detalhe aqui, gente, Antonino, olha, a minha empresa, eu segui o STJ. Tá? O STJ aqui disse, olha, não é para recolher a contribuição previdenciária, né, da empresa sobre esse 1/3. Eu não recolhi. Foi em 2014, foi embora. Então fiz as alterações no meu sistema, tá? E não havia o recolhimento aqui dos 20% sobre 1/3 de férias. E aí eu vejo que mudou agora em agosto de 2020, né? E aí como é que ficou? O governo ele vai cobrar o período do que não foi recolhido no passado? Porque já que eu não estava recolhendo os 20%, e agora como é que fica? Esse do passado aí eu vou ter que pagar? Bom, gente, aí o STF não falou nada sobre esse assunto aí não. Isso vai ser decidido ainda pelo STF. Tá? Isso vai ser julgado, né, pelo STF ainda, porque não houve decisão. Então, isso porque nesse julgamento aqui a questão era se incidia ou não. Agora o que ficou no passado, isso aí o STF ainda vai julgar. Tá certo? O interessante, aliás, o importante é que a partir de setembro, né, praticamente aqui, a partir de setembro de 2020, já tem que pagar essa contribuição previdenciária sobre 1/3 de férias. Ok, gente? Então, essa é a nossa primeira alteração. Beleza? Vamos adiante. E agora vamos falar sobre o 1/3 de férias, mas aquele 1/3 de férias do abono pecuniário. A pergunta é, Antonino, incide imposto de renda? Bom, gente, vamos ver aqui, né, o que seria esse 1/3. Então, eu tenho aqui, esse trabalhador, ele tem um salário de R$ 1.500 e vai ficar 20 dias de férias, está aqui os 20 dias de férias com 1/3, e ele vai vender 10 dias, que seria o abono pecuniário. Então, está aqui os 10 dias do abono pecuniário, e aqui 1/3 do abono pecuniário. A observação está aqui, a alteração está aqui, nesse 1/3 do abono pecuniário. A pergunta é, incide imposto de renda desse 1/3 aqui? Bom, então, até pouco tempo atrás, eu sempre dizia nas minhas aulas, olha, abono pecuniário não tem imposto. Nem FGTS, nem INSS, nem imposto de renda. Não tem imposto. Tá? Por quê? Vamos lá. O STJ, de novo o STJ, né, há anos ele tem decidido que os 10 dias de férias que o trabalhador vende, que é o abono pecuniário, né, não devem ter imposto de renda deduzido. Ou seja, não tem que ter desconto, não incide imposto de renda. Certo? E a Procuradoria-Geral da União até já desistiu de recorrer isso desde 2002. Mas a Receita Federal, ela adotou uma regra em 2009. Isso em 2009 ficou decidido. A Receita Federal desistiu, deixou para lá e colocou lá na solução de divergência número 1 de 2009, comunicando, né, às suas unidades que os recursos originários da venda dos 10 dias de férias, que é abono pecuniário, não deve gerar retenção de imposto de renda, né, na fonte. Não deve ter desconto de imposto de renda. Isso ficou definido, gente, lá, acabou com a discussão, lá em 6 de janeiro de 2009. A própria Receita Federal disse, olha, não incide imposto de renda sobre 1/3 do abono pecuniário. Porém, gente, nós tivemos mudanças, tá, a respeito dessa incidência. Tá? Então, vamos dividir aqui o abono pecuniário de férias e o 1/3 do abono pecuniário de férias. Então, olha lá, o abono pecuniário de férias, de que trata o artigo 143 da CLT, tem sua tributação pelo imposto de renda afastada em decorrência de jurisprudência pacífica do STJ, reconhecida pelo ato declaratório. Aqui, portanto, o empregador não deve reter imposto de renda, ou seja, não incide imposto de renda sobre o abono pecuniário. Agora, o 1/3 de férias do abono pecuniário, esse sim, incide. Vamos lá, olha. O adicional constitucional de férias, que é o terço, né? 1/3 de férias do abono pecuniário, né? Olha aqui, acidente sobre o abono pecuniário de férias, pago no curso do contrato de trabalho,
né? Pago, ele ficou de férias, vendeu, tal, recebeu, né? Então, esse sim é tributado pelo imposto de renda. Base legal, gente, para isso. Solução de consulta da COCIT 209 de 2021. Então, essa solução aqui é a base legal para que o 1/3 de férias, do abono pecuniário de férias, incida imposto de renda. Ora, então aqui, veja como é que vai ficar. Está aqui novamente as férias e o abono pecuniário de férias. Então aqui, na hora de calcular o imposto de renda, você vai pegar os 20 dias de férias, você vai pegar também 1/3 de férias e 1/3 do abono pecuniário de férias. Esses três aqui, e calcular o imposto de renda. Até pouco tempo atrás, você pegava só esses dois aqui, ó, e calculava o imposto de renda. Abono pecuniário não incide imposto. Era assim, tá? Porém, agora a gente vê que 1/3 desse abono, ele incide imposto de renda. Vamos dar uma olhada aqui, gente, na COCIT, na solução de consulta, COCIT 209 de 2021. Aqui está, olha, eu abri aqui, olha, solução de consulta, COCIT 209 de 16 de dezembro de 2021, finalzinho de 2021, tá aqui, olha, abono pecuniário, terço constitucional, assunto, imposto de renda, retido na fonte, sobre o abono pecuniário e o terço constitucional. Aqui o abono pecuniário, tá aqui, ó, o adicional de férias, que é o terço, tá? Pago no decurso do contrato, é tributado sobre imposto de renda. Então esse aqui é o entendimento da Receita Federal. Voltando para cá, então temos essa situação agora, você tem que estar atento. Bom, então aqui, gente, você tem que estar atento lá no teu sistema, né? Se está sendo calculado o INSS sobre 1/3 das férias, a parte patronal, né? E também aqui você tem que verificar se está calculando o imposto de renda sobre 1/3 do abono pecuniário de férias. A base legal a gente já mencionou aqui. Vamos adiante. Vamos ver agora 1/3 de férias, tá? Que não integra a base para cálculo do abono do PIS. Ok? Isso aqui é um entendimento também recente, né? 1/3 de férias ele não serve para a base de cálculo do abono salarial do PIS. Muito bem. No dia 9 de dezembro de 2022, tá? Isso, finalzinho do ano passado, foi assinado o despacho número 02118, né, de 2022, pela consultora jurídica, aqui, ó, do Ministério do Trabalho, que reconhece ser indevida a integração do valor de 1/3 de férias no cálculo da média salarial para aferição do direito ao abono salarial. Então, olha só, gente, foi ajustado aqui, né, que o 1/3 ele não serve de base de cálculo, né, da média, né, na apuração da média para dizer se o trabalhador tem direito ao PIS ou não, ok? Então, não deve entrar. Ora, isso aí vai ter que ser ajustado no teu sistema, tá? Dizendo, olha, 1/3 ele não é base de cálculo para o PIS. Até para aquela empresa que ainda está fazendo a RAIS, né? Então você tem que ajustar isso aí, tá? Antonino, o que muda lá no E-Social? Ora, no E-Social, gente, foi publicada, tá, a nota técnica, né? A nota técnica da versão S1 simplificada, né? 1.1, 01 de 2023, lá do E-Social, e lá constam duas novas naturezas de rubrica, para que esses valores de 1/3 fiquem separados dos valores das férias. Então foi ajustado no E-Social essa situação aí. Então é isso que mudou a partir do dia 26 de abril de 2023, quando entrou em vigor a nota técnica. E essa nota técnica, daqui a pouco a gente vai abrir ela aqui, basicamente aqui foram criadas duas naturezas de rubricas, né, a respeito desse assunto. Foi criada a rubrica 1016, né, que vai tratar da remuneração das férias, ou seja, as férias, e a 1017, que vai tratar do 1/3 de férias, separado, né? Isso vai ser separado. Isso por quê? Porque a atual natureza da rubrica, que era a 1020, que está lá nas tabelas do E-Social, daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês, ela engloba, ou englobava, né, o valor das férias e do terço constitucional de férias, ou seja, era junto, né? Na rubrica 1020, entrava ali as férias, tá?
as férias e 1/3 das férias, razão pela qual se faz necessária a separação em naturezas próprias. Essa rubrica 1020, gente, ela foi extinta no dia 30 de abril de 2023. Estou gravando esse vídeo aqui, né, no iníciozinho de maio, tá? Então ela foi extinta no dia 30 de abril de 2023 e já está essa informação, inclusive, lá no anexo das tabelas. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu trouxe aqui a nota técnica e aqui está, olha, está aqui a nota técnica, né? Número 1 de 2023, aqui está, olha. Tabela 03, incluídos os códigos 1016 e 1017 e mais outros aqui também. Ó. Alterada a descrição dos códigos, ok, e inserido o término de validade para a rubrica 1020 aqui, ó. Tá? Então tá aqui, ó. Alteração em decorrência do despacho aqui, ó, da consultoria jurídica, né, que reconhece ser indevida a integração do valor do texto consulta de férias no cálculo da média salarial para efeito ao direito a bônus salarial. E aqui a observação a respeito da rubrica 1020, né, que engloba o valor das férias do texto de férias, razão pela qual se faz necessário a separação. Então, essa rubrica S1020, vamos ver aqui eu trouxe aqui, deixa eu ver aqui aqui, né? Aqui o anexo dos layouts das tabelas. Aqui, ó. Aqui, natureza das rubricas da folha. Aqui a 1020. Tá aqui, ó. Rubrica 1020, tá aqui, ó. Férias, né? Férias. Então, olha aqui, ó. Valor correspondente à remuneração das férias e o adicional constitucional, né, que é 1/3 de férias, então é junto, ok? Mas ela acabou aqui, ó. Então veja aqui no iníciozinho, ó, término, início, término. Então essa rubrica 1020 ela encerrou, foi extinta aqui, ó, no dia 30 de abril de 2023 e foi criada aqui a 1016 e a 17 também aqui, tá aqui, ó, aqui separado, ó, 1016 férias, ok? Que é a remuneração das férias, e a 1017, que é 1/3 de férias. Foi criado isso aqui também. Se tiver que criar no teu sistema, dentro do E-Social, gente, aqui, caso você faça manual aí, né, que é difícil, né, você vai ter que criar, olha, a data de início, ó. Ou seja, você vai formar essa data aqui, ó, de janeiro de 2014. Então seria 1016, 1017, aqui a criação dessas rubricas aqui. Muito bem, voltando para cá, tem um comentário aqui que eu falei sobre a 1020, né, que ela junto, ok, mas foi extinta no dia 30 de abril de 2023, foi substituída por essas duas rubricas aqui. É o que alterou isso dentro do E-Social. Antonino, como é que eu vou fazer isso? Calma que o teu sistema de folha ele vai fazer tudo isso no automático, tá, gente? E claro, a empresa paga aquele valor mensal para o sistema da folha exatamente para que o sistema da folha faça essas atualizações tudo no automático. Antonina, a minha empresa não faz isso, o meu sistema não faz no automático. Olha, complicado isso, né? Mas aí você vai ter que partir para o manual mesmo, né? Você vai ter que criar essas rubricas dentro do E-Social, ok? Bom, então é isso, eu espero que não tenha ficado muito longo esse vídeo, mas a gente viu 3 alterações que é importante você saber a respeito de 1/3 de férias, né, que envolve o INSS, envolve o Imposto de Renda, envolve o PIS também aqui e a alteração dentro do portal do E-Social. Beleza? Bom, então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o teu like, vale a tua inscrição com certeza, né, se você gostou, tá? Se inscreve no nosso canal, dá uma força para nós aqui. E eu vou ficando por aqui, gente. A gente se encontra no próximo vídeo com mais informações, mais atualizações para vocês. Beleza? Um grande abraço e até o próximo.